Eduardo Petrelli já traga todo mundo para cá. Renata Agostini trouxe logo cedo, assim que saiu. Renata, crédito a César, o que é de César? Quem foi que revelou o encontro entre Aloysio Mercadante, um dos coordenadores do plano de governo de Lula, é quem está tocando as reuniões ali da Fundação Perseu Abramo, a fundação que trata da formulação de pautas ali do PT. A gente soube que Aloysio Mercadante se encontrou com o Pércio Arida, esse economista que é apenas um dos pais do Plano Real, que foi quem fez o plano de governo econômico de Geraldo Alckmin em 2018 e é responsável por uma das críticas mais incisivas já feita ao hoje ministro Paulo Guedes, quando ele era apenas candidato a posto Ipiranga. Inclusive, em entrevista a essa moça aqui. De onde veio a informação, em primeiro lugar? Publicação chamada Brasília Alta Frequência. Pois muito bem. Aí Renata Agostini, que não perde nada, não sei como, mapeia tudo, viu, foi atrás. Renata, conta pra gente quem é Pércio Arida e o que foi que ele te disse a respeito desse encontro que teve com Aloysio Mercadante. Pércio Arida, economista de renome, né, um dos grandes economistas do país, foi um dos criadores do Plano Real, junto com André Lara Rezende, também de outros planos que aí não foram tão bem sucedidos, mas o Plano Real deu muito certo, está aqui a moeda até hoje. Ele, na última eleição, ele foi o coordenador do Programa Econômico de Geraldo Alckmin, que concorreu pelo PSDB. Pois bem, Pércio Arida foi convidado por Aloysio Mercadante para falar na Fundação Perseu Abramo, para falar para os petistas sobre economia. Atendeu ao convite, falou então aos petistas na semana passada, disse que conhece Mercadante desde os tempos da faculdade, que os dois seguiram caminhos diferentes, mas que ele, claro, tem muito respeito por Aloysio Mercadante, que aceitou o convite, foi lá, conversou ali por cerca de 1h30, quase 2 horas, trocou bastante ideia, mas segundo Pércio Arida, isso não significa que ele está ali como um colaborador do programa do PT nesse momento, tampouco que está em negociação para isso. Ele disse que teve essa conversa, como vem tendo com diversos outros que o convida, chegou a citar para mim, inclusive, uma conversa recente que ele teve com o Sérgio Moro. Ele disse que só não conversa com Jair Bolsonaro, mas que os demais ele está disposto sim a trocar ideias. Eu fui tentar amarrar essa ponta pelo outro lado, né? O Yuri também conversou com gente do Mercadante, a Aloysio Mercadante também confirmou esse encontro, disse basicamente que debateu conjuntura econômica, social do Brasil com Pércio Arida, fez esse convite para falar, Pércio topou, ele contou que eles fizeram graduação juntos ali na USP, mas como é público, né, seguiram trajetórias diferentes. Mercadante também está sendo o responsável, para vocês entenderem o que está por trás desse acordo. Mercadante esteve em Brasília há algumas semanas e fez um giro de conversas com uma série de autoridades que fazem pontes, conectam pontes, por exemplo, com o mercado financeiro, com os grandes empresários, com os partidos de centro do Congresso Nacional. Numa dessas conversas, por exemplo, Aloysio Mercadante foi a pessoa que ouviu que, olha, é preciso que o Lula pare desse discurso de nós contra eles, vou derrubar a reforma trabalhista, nós vamos refazer o teto de gasto, que ele pare de falar só no que ele vai mudar e diga como, para que ele vai mudar. E Aloysio Mercadante, nessas conversas, assentiu, disse que sim, que era necessário, então, fazer esse aceno para o pós e que isso estava sendo muito bem estruturado no plano de governo. Numa dessas conversas, Aloysio Mercadante ouviu a sugestão de que talvez fosse o caso de sentar para conversar com ninguém mais, ninguém menos que Armínio Fraga. E aí, diante da sensação de que é sim uma boa conversa que pode acontecer, mas o PT precisa sondar ali o ânimo, enviou um, digamos, intermediário, né, para essa conversa, para sentir ali o que Armínio tem de pensar, né, o que está vindo aí para o Brasil. Então é esse o significado. Aloysio Mercadante senta para trazer Pércio Arida. Esse périplo é um périplo maior e é esse esforço ainda muito de background que no determinado, em algum momento, precisa chegar à campanha, né? Como a gente trouxe semanas atrás, um cara da centro-direita falando, olha, Lula está fazendo muita questão de perder porque segue falando só
para os dele, para os convertidos, e ele não precisa desse centro para governar e para ganhar a eleição. Então, em algum momento, esse discurso vai sair do background para a linha de frente. Mais adiante, Lula, então, o PT, Aloysio Mercadante, quem está estruturando o plano de governo dele, tentando trazer nesse movimento mais amplo figuras que são pilares nas áreas nas quais atuam. Esse é o caso de Pércio Arida e de Armínio Fraga. Você pode não gostar de nenhum nem de outro, mas eles são vozes muito ouvidas pelo mercado, muito ouvidas pelos investidores no Brasil e lá fora. Então, é sim um sinal nessa direção, uma candidatura que não será em si mesmada. Eu reforço aqui que isso ainda não apareceu no discurso e que a expectativa do PT é de que sim, em algum momento aconteça. Para passar a palavra para o Yuri, um adendo, né? Lula tem feito, a gente te contou isso semana passada, conversas muito pequenininhas assim, pouca gente, mas com empresários pesos pesados, sim. A ideia é que esse movimento aconteça mais para frente, sim. Como? Puxando o Josué, por exemplo, agora presidente da Fiesp, porque a Fiesp vai querer ouvir os pré-candidatos, Lula tem de falar. Esse convencimento para que essas conversas deixem de ser tão reservadas já começou a ser feito. Depende de Lula querer ali levar isso adiante. Yuri, quero te ouvir. Eu acho que só complementar duas coisas, Dani. Dessa conversa de Mercadante com o Pércio Arida, entrou ali a conjuntura nacional e também o que eu ouvi é de que chegaram a falar, inclusive, por exemplo, do impacto da guerra na Ucrânia no mercado de fertilizantes internacional e o quanto que isso afeta ali o problema da dependência do Brasil desse mercado de fertilizantes. Lembrando que aquela fábrica ali de Mato Grosso do Sul, que está parada, foi uma conversa ali, começou esse projeto ainda nos governos do PT. E uma outra, acho que só para agregar também nessa informação, pegando carona no que a Renata Agostini trouxe, das conversas de Pércio Arida com outras candidaturas. Na quinta passada, por exemplo, Pércio Arida, ele preside um think tank chamado CDPP, Centro de Debate de Políticas Públicas, e foi o organizador de uma reunião grande de integrantes dessa organização com Simone Tebet do MDB, por exemplo, aqui em São Paulo. Participaram economistas como Mário Mesquita, Cândido Bracher, ex-presidente do Itaú, Floriano de Azevedo Marques, diretor da Faculdade de Direito da USP, entre outras pessoas que estão ali participando literalmente do debate público, tentando dar esse tipo de contribuição para as campanhas. A grande questão de fato, Dani, é como você colocou, qual é o timing que isso vai aparecer na campanha propriamente dita do ex-presidente Lula. Se a gente tomar como parâmetro o que aconteceu em 2002, a Carta aos Brasileiros, que foi a grande referência daquela eleição, ela veio a público em meados do ano, por volta ali de junho de 2002. A gente está no fim de março, então ainda teria um tempo, digamos assim, se usar ali essa história como referência para isso acontecer de uma forma mais concreta e mais explícita. Muito bem.